Perder o caminho é o tema da ministração nesta manhã e eu quero me envolver com vocês antes do ato da ceia. Perder o caminho. Não estar mais na mesma direção de Jesus. Quando nós ouvimos a história que Jesus contou da ovelha perdida, muitas pessoas equivocadamente se apropriam de um conhecimento que é muito raso. E eu quero chamar a atenção de vocês do que ovelha perdida e quem é o pastor da ovelha. Hoje eu chamo a sua atenção para que a gente no contexto entenda que a ovelha perdida se perdeu. Na verdade, a ovelha perdida, ela não se perdeu, mas ela foi perdida, perdão. A ovelha que se perde é a ovelha que se permite se perder. Mas esta ovelha não se perdeu. E você vai entender essa diferença. Eu quero iniciar essa ministração dizendo que perdido do caminho muitos estão. Mas não se perdeu do caminho porque o pastor deixou de olhar, não se perdeu do caminho porque o irmão ofendeu, não se perdeu do caminho porque está triste com a igreja, se perdeu do caminho porque nunca foi ovelha. Se perdeu do caminho porque nunca foi ovelha. E hoje as pessoas tendem a dizer assim: não vou mais à igreja porque eu estou triste com fulano, com o sistema, com a situação. Eu estou triste com aquilo, e tem algumas pessoas que têm a audácia de dizer: Deus não cumpriu o que eu esperava. Então, eu quero tratar um pouco sobre a ideia da ovelha perdida e do pastor. Aliás, eu já quero dizer também que o pastor, na Bíblia, existe o pastor proprietário e o pastor mercenário. Era muito comum na época de Jesus que se contratasse pastores para o rebanho, porque às vezes o proprietário tinha muitas ovelhas, o rebanho era muito grande, então ele contratava alguns pastores para cuidar dos rebanhos. Esses são os mercenários, porque quando o lobo chega, ele abandona as ovelhas. Agora, o verdadeiro pastor, ele dá vida pela sua ovelha. Mas eu vou dizer, dá vida pela sua ovelha, porque tem gente que ainda não é ovelha. Pode ser bode, pode ser cabrito, pode ser qualquer coisa, mas ovelha não. A ovelha que se perde, ela se perdeu do rebanho por distração. E eu quero completar isso na leitura da palavra. Primeiro, quero compartilhar o contexto. Se você abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, no capítulo 18, ele começa dizendo o seguinte, vou colocar vocês no contexto. Ele começa dizendo assim: estavam reunidos e começaram a perguntar para Jesus quem era o maior, quem será o maior no reino dos céus. É provável que eles estavam reunidos na casa de Pedro. É provável que seja o domicílio de Pedro em que eles estavam reunidos. E ali os discípulos começam a perguntar e questionar quem é o maior no reino dos céus. E aí diz que Jesus pega uma criança, coloca no centro e diz: só pode entrar no reino dos céus quem for que nem essa criança. O que Jesus quer dizer? Uma criança é dependente dos seus pais. Uma criança, ela tem a inocência do interesse não hipócrita e não vulgar de seus pais. Ele é dependente. Então ele diz assim: quem não for semelhante a essa criança não pode. Isso ele está contando antes da ovelha perdida, presta atenção. Ele pega uma pequena criança, coloca no centro e diz: você quer saber quem é o maior? É como essa criança, que não vem para mim pela comida que eu ofereço, que não vem para mim pela cura que eu posso fazer, mas vem para mim na inocência da dependência e do cuidado que eu posso ofertar. Ou seja, quem não for que nem uma criança que dependa do seu pai, pequenino, indefeso e que esteja completamente à mercê da vontade de Deus, não pode entrar no reino dos céus. Esse é o contexto. Posso ouvir um amém? Amém. O ensino, ele é profundo. Criança, Jesus chama de pequenino.
Quem não for como esse pequenino, quem não for indefeso, inocente, dependente de mim, do meu Pai, não pode entrar no reino dos céus. Então esse é o contexto, e o ensino é profundo. A profundidade é: eu dependo de Deus, eu não posso me desgarrar, como ovelha do rebanho eu não posso ficar longe dele. Mas existe aquele que diz ser ovelha e que não é dependente de Deus, é dependente do prazer, do dinheiro, da fama. Irmãos, é duro ouvir que os escândalos políticos estão envolvendo gente que dizia crente, cristão, subia nos altares para declarar mudança de vida. A minha pergunta é: foi ovelha? Ovelha depende do teu pastor. Ele ouve a voz do teu pastor, e o que ele fala é o que o teu pastor falou. Amém, igreja? A verdadeira ovelha, ela não se desgarra, porque o pastor, ele, na distância que ele está, se ele falar bom dia, a ovelha corre para perto dele. É ali que eu vou. O que é não ser ovelha? Não ser ovelha é dar voz ao dinheiro, dar voz à fama, dar voz à prostituição, ao vício, à mentira. E mais do que isso, é não ser responsável. Porque hoje, aqueles que não são ovelhas e que se desgarraram estão dizendo assim: a culpa é do pastor, a culpa é do irmão, a culpa é do Edson. Todo mundo tem culpa. Mas a minha pergunta é: quando ele foi ovelha? Porque a verdadeira ovelha, ela sabe que ela é dependente de Deus. E a verdadeira ovelha jamais se desgarra do teu pastor. Posso ouvir um amém? Amém. Qual foi a ovelha que ele foi resgatar? A verdadeira ovelha. Porque a ovelha que quis sair do rebanho, ele não teria ido buscar. A verdadeira ovelha, aquela que ele sabia que estava meio distraída, aquela ovelha que perdeu o passo, e nós vamos ver isso na própria instrução da palavra. Então, conferindo aqui, nós vamos para a leitura. Abra a sua Bíblia, eu vou pedir para que todos abram. Mateus, o Evangelho conforme escreveu Mateus 18. Nós vamos ler do 11 ao 14. O Filho do Homem veio para salvar. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido, não que se deixou perder. Presta atenção. Aquele que se distraiu, a caminhada ficou mais lenta do que a do teu pastor, ele foi lá buscar. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, olha que interessante, irmãos. Se conseguir, o fato de o pastor ir atrás não significa que ele vai encontrar a ovelha, porque a ovelha que se desgarrou, ela está se colocando em risco. E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Eu compartilho essa orientação da seguinte forma: perdida, mas não rebelde. É claro, irmãos, que nós, como seres humanos que somos, nós podemos ter os nossos vacilos da fé. A diferença é que o cristão, quando ele vacila na fé, ele não fica muito tempo vacilante, ele levanta, dá a volta por cima e continua a sua jornada. A ovelha que está sendo descrita aqui, não é a ovelha que quis sair do rebanho, porque a ovelha que quer sair do rebanho nunca foi ovelha. A ovelha que ele foi resgatar é aquela que por algum motivo, distração, tristeza, o compasso não estava o mesmo, ela começou a se distanciar, e essa distância trouxe o desgarrar-se do rebanho. O pastor entende que a ovelha que se desgarrou não é a ovelha que quis sair, que se rebelou: eu não quero mais, está tudo errado, eu não pertenço, eu não vou mais, é assim, eu não quero. Então qual é a diferença? A diferença é que esta ovelha, ela se desgarrou não porque ela quis, mas por um fator externo. Fator externo. De repente o lobo deu
um susto, ficou ali apavorada, as ovelhas seguiram adiante. A distância entre o ouvir a voz do pastor já não era suficiente para entender e assimilar o comando. O medo, olhar para trás, vacilo. Isso qualquer um de nós está sujeito. Cada um de nós, quem nunca, quando eu e Fernanda, minha esposa, ouvimos assim: saia agora da consulta e vá imediatamente fazer o seu exame, porque é possível o diagnóstico de câncer. Não pense vocês que nós começamos a cantar, estou passando pela prova e dando glória a Deus. Não, nós começamos a temer. O medo bateu forte no nosso coração e começamos a perguntar o que vai ser se o diagnóstico for câncer. Então nós temos um processo de compreensão desta passagem, que fatores externos levam, sim, fatores que não estão sob o nosso comando. É uma má notícia, é uma disruptura de uma situação que você está levando. Normalmente, de repente, o vento chegou, bateu aquela chuva, chegou pandemia. Ué, meus irmãos, quantas pessoas estavam despreparadas? Aliás, nunca nem pensou em passar por uma pandemia em pleno século 21. Pessoas que eram ricas num dia e no outro amanheceram pobres. Irmãos, fatores externos nós estamos sujeitos a passar. Até porque, meu irmão, por que o crente passa por tudo isso? Por que o cristão passa por tudo isso? Porque aqui não é o céu. O céu é perfeito. No céu não tem enfermidade. Agora na terra nós somos depravados. A ideia da depravação, nós somos corrompidos. Então nós precisamos entender isso. Fatores externos levaram a ovelha a não ter se perdido por vontade própria. Ela não saiu, mas ela se perdeu. Isso é importante entender. Outra coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é que, se você abrir a sua Bíblia, no verso 18, Jesus chama cada um dos teus de pequeninos. Capítulo 18, verso 6, diz assim, é linda essa passagem. Jesus diz assim, olha que interessante, hein? Olha o fator externo. Mas, se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que crê em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar no fundo da profundeza do mar. Sabe o que ele está dizendo? Tem fatores externos, tem os enviados do diabo que vêm para dizer, você não deve ficar no caminho. Vem pessoas trajadas muitas vezes de bondade fazer fofoquinha, vem gente falar mal, vem gente te destruir, porque tem gente que fala, posso te fazer uma crítica? Posso te dar um conselho? Ele fala assim, não. Pode falar, porque tem aqueles que assim, ele está na lama, sujo, e ele vê a sua veste branca e ele fala assim, posso fazer uma crítica? Se você falar assim, você está dando um primeiro... Aliás, quando você for ouvir uma crítica, pensa na pessoa estruturada, uma pessoa que tem conselho. Aliás, quem quer conselho vai atrás, não fica lançando. Cuidado com isso. A Bíblia fala que haverá situação e pessoas que virão para te fazer escandalizar-se. É aquele que acha que pode falar o que quer, brincar no tempo que quer, cutucar no tempo que quer. Mas a Bíblia fala que se um pequenino dele, Jesus, olha que forte isso, se aquela criança na fé, dependente de Deus, for perdida pela maldade de alguém, esse alguém antes melhor fosse que estivesse morto no fundo do mar. É o que a Bíblia está dizendo. Então tem gente que acha que pode sair falando impropérios, brincar à vontade, zoar à vontade. Se a sua zoeira, a sua brincadeira for motivo de desonra na vida de alguém, a Bíblia está falando de você. Ai de você que fez um pequenino cair. Então a Bíblia está falando da ovelha pequenina, a ovelha inocente, aquela ovelha que ela caiu na armadilha e que se desgarrou. O que o dono, o proprietário da ovelha vai fazer? Ele vai deixar as 99 nos montes onde as rapinas, aqueles bichos selvagens não vão comer, eles estarão ali guardadinhas, e ele vai atrás daquela que infelizmente
deixou de caminhar junto com o rebanho. Se você está ouvindo, diga amém, irmão. Amém. Se ouvindo não, se você estiver entendendo, que é melhor entender do que ouvir. Então, tem gente que chega com uma autoridadezinha para falar comigo ou com outros pastores. Você não vai atrás da fulana, não? Mas fulana saiu por quê? Porque ela está triste. Ué, mas eu estou aqui e estou triste, esperando que a alegria do Senhor renove minhas forças. Quem sai do rebanho por tristeza nunca foi ovelha. Quem sai do rebanho porque olhou para o outro e disse que ele não era ovelha, nunca foi ovelha. Então nós precisamos entender que a ovelha, ela saiu do rebanho porque ela teve fatores externos. Agora quem sai porque quer, meu irmão, nunca foi ovelha. É isso que a palavra está dizendo nesse sentido. Nunca foi pequenino, nunca foi dependente, nunca foi completamente entregue às mãos do Senhor. Meu irmão, quem esteve sob os cuidados do Senhor, quem já pisou no santo do santo, em outro lugar não consegue viver. A verdadeira ovelha não se desgarra. Ela pode até ter o seu vacilo. Aliás, eu até coloquei em slide exatamente isso. O pequenino está sujeito à armadilha. Eu e você estamos sujeitos à armadilha. Quem aqui não caiu na armadilha do falso amigo? Só eu? Será, meu Deus? Colocou dentro de casa. Olha, você é meu amigo? Sim. O amigo do churrasco, da pizza. Vocês conhecem a história do urso? Dois amigos vinham abraçadinho pelo caminho, cantando: fulano é meu bom companheiro, fulano é meu bom companheiro. Aí os dois, amizade, parça, vida toda. Aí de repente chegou um urso, e o outro estava lá olhando, contemplando para um amigo, só um viu. O que viu, correu, subiu na árvore. E o outro que não deu tempo de ver, ele fingiu que estava morto, porque já não deu tempo de subir na árvore. Aí o urso chegou e começou a cheirar e não fez nada, e ele fingindo de morto, e o urso demorou bastante tempo no ouvido. E o outro amigo que estava lá em cima estava pensando assim: o que esse urso não está demorando de comer, ficar satisfeito para eu descer e ir embora logo? Aí o urso desistiu e foi embora. Isso é uma fábula, tá? Na fábula os bichos falam. Aí ele desceu da árvore e falou assim: escuta, por que esse urso demorou tanto no teu ouvido? Ele falou: olha, o urso me disse uma coisa que eu vou guardar para sempre. É na hora do perigo que a gente conhece o falso amigo. É na hora do perigo que a gente conhece o falso amigo. Aquele amiguinho que bate nas costas quando está comendo pizza é fácil. Nem na hora da dor. E na hora de assumir: foi eu que falei, me perdoe, eu cometi um engano, você me perdoa, eu fui leviano. Então, armadilha, nós estamos sujeitos à armadilha. Cuidado, cuidado, irmãos. Não pense que é só porque está na igreja é ovelha. Tem umas ovelhas que mordem. Verdade. Tem umas ovelhas que mordem. Aí você vai tirar a lã, você fala: ué, mas isso aqui é lã de ovelha ou de um pincher? Tem umas ovelhas que ao invés de balir, ela late. E a Bíblia fala que existe muitos em pele. Parece, mas não é. A ovelha que não é ovelha, ela sai do rebanho porque ela quer. É isso que a Bíblia está nos ensinando. A Bíblia fala do fazer tropeçar, daquele que faz o outro tropeçar por palavra torpe. Coloca numa... Ô irmão, eu conheci aqui, ó, estou fazendo parte de uma nova empresa, estou precisando aí de uns novos clientes para minha carteira. Vem fazer parte. E aí futuramente, depois que eu enriquecer, eu enriqueço você também. Tá vendo, irmãos? Vocês estão acompanhando a política do Brasil? Pastores que estavam no altar. E aí? Isso leva ao pecado. Então a Bíblia está falando: os pequeninos também podem cair, os pequeninos podem se distrair, os pequeninos podem, mas a verdadeira ovelha, o pastor deixa as 99 e vai atrás da verdadeira.
Ah não, eu vou atrás ali do irmão, porque aquele irmão é aquele que estava servindo ali na porta. Eu vou atrás daquela irmã, porque é ela que pega o teu filho para vir para a igreja na cadeira e não fica olhando para o tempo dizendo, se tiver sol eu vou. Eu vou atrás da ovelha, que é aquela ovelha que quando eu estou pregando aqui, ela está dizendo, Senhor, a palavra abençoa a vida do meu pastor, abençoa a vida do diácono. Eu vou atrás da ovelha que é ovelha. Quando vem com o discurso de que saiu porque a roupa do irmão, porque o prato que é servido para ele, porque o calor, porque o frio, meu irmão, desculpa. Não dá para deixar as 99 para ir atrás de capricho. Não dá para deixar 99 para correr atrás de capricho. Então, eu quero dizer para você hoje que cada versículo da passagem que fala da ovelha perdida, ele diz alguma coisa muito importante. O versículo 11, o que ele fala? Que Jesus veio para salvar. Se ele veio salvar, ele veio salvar quem? A ovelha que se perdeu pela distração, pela armadilha, por fatores externos. A ovelha que se desgarrou não porque ela quis, mas porque num ato de tristeza, de dor, de angústia, sei lá, um ato de cair numa armadilha, ela simplesmente deixou de estar no rebanho. Então, para esta ovelha, Jesus veio salvar. No verso 12, Jesus é o proprietário da ovelha, ele é o dono. Ele conhece cada uma das suas ovelhas. Ele está dizendo que ele deixa as 99 para ir atrás daquela, que ele sabe o porquê. Ele sabe o que levou a esse desgarro desta ovelha. Versículo 13, ele encontra, mas podia ser que não encontrasse. Olha que interessante isso. A ovelha que se desgarra pode ser que não volte mais para o rebanho. Isso é muito importante que nós saibamos que a armadilha ela pode ser efetivada. Quarto, ninguém deve se perder. E aí, irmãos, eu quero compartilhar uma outra tela com vocês. É que Jesus nos ensina 3 coisas. Primeiro, a grandeza. Para ser grande no céu, tem que ser como criança aqui. Eu tenho que ser dependente de Deus, eu tenho que não ser leviano, eu não tenho que ser dado à hipocrisia. A criança, quando ela gosta de verdade, ela não gosta por aquilo que você tem ou por aquilo que você oferece, ela gosta pela inocência. Outra coisa que Jesus explica é a seriedade das ofensas. Meu irmão, nós podemos sim nos desviar, nos desgarrar, nos entristecer pelas armadilhas, pelas ofensas, os fatores externos, irmãos que são enviados, que parece que não são aqueles que vieram pelo evangelho, mas vieram pela ofensa, mas vieram para causar o tumulto. Meu irmão, estou falando disso exatamente. Deus só tem zelo por aquele que quer ser ovelha, está sob o cuidado dele. E por último, ele diz que se perdeu no caminho. E aqui eu quero frisar: perder no caminho significa que ela estava andando com ele. A ovelha que se perdeu é que estava andando com ele. Não é aquela que deixou o aprisco. Não é a ovelha que ficou para trás vendo o rebanho seguir. Não, estava no caminho. Eu ouvi, e eu quero compartilhar com vocês, uma pessoa que fez uma tese de mestrado, fazendo uma observação do rebanho. E ele descreveu assim, olha como é curioso. Alguém que já observou um rebanho de ovelha contou: já presenciei vários rebanhos nos campos e pude ver que as ovelhas comem, as ovelhas dormem e caminham juntas. As ovelhas estão sempre juntas. Quando você vê uns irmãozinhos assim meio... não gosta de cumprimentar não. Bateu o sinal do culto, o último louvor, irmão, não quero cumprimentar ninguém. Tem que ser revisto, porque ovelha está junto com ovelha. Tem que se identificar com uma outra ovelha. Cuidado com essa ideiazinha. O clãzinho que só tem amizade com 2, 3 da igreja. É só eu, o Edson e o Thiago e o Otávio.
panelinha. Tudo bem que você tem que ter os seus íntimos, mas todos são ovelhas. Todos são ovelhas. Ovelha faz tudo junto, vai louvar junto, vai cantar junto, vai entrar no propósito junto, vai chegar no céu, mas vai chegar junto, porque nós somos ovelha. Ovelha. Aleluia. Às vezes eu até estava comentando acho que com a Kelly, estava olhando o Ministério de Louvor, quem não se parece ovelha, não dá para ficar no ministério se não for ovelha. Ou é ovelha, porque o historiador aqui, que fez a tese, ele falou, curioso, é que as ovelhas fazem tudo junto. Aí ele diz uma coisa, que é raro acontecer. Pode acontecer de uma ovelha se perder, pode, não é comum uma ovelha sair do rebanho. Agora a gente vê um bando de gente deserdando das igrejas, o povo fala, mais uma que se perdeu, o pastor não vai atrás? Se perdeu não, foi embora porque quis. Porque não pense para você que a ovelha que continua não está enfrentando o problema. A ovelha que continua também não está enfrentando as dificuldades. E aí ele fala, mas é muito difícil acontecer. Ovelha que é ovelha, ela não vai embora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então hoje, eu quero dizer assim, o pastor está chamando as ovelhas para cear. Glória a Deus. Amém, Jesus. E se você ficou distraído, Ele foi te buscar e você está aqui hoje. Se você se dispersou pela dor de alguém que te causou, porque isso pode acontecer, mas a Bíblia fala, esse vai ter que dar conta se você se perder. Porque ai daquele que faz um pequenino se tropeçar ou se desgarrar. Ai daquele. Então, meu irmão, minha irmã, nessa manhã está na hora da gente fazer com que esse seja o verdadeiro significado de ser ovelha. Eu não saio do rebanho porque eu pertenço a Cristo. Ele é o meu pastor. Abra sua Bíblia e eu quero terminar aqui, Salmo 23, verso 3. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Guia-me. Ovelha é guiada, não desgarrada.